Boa tarde a todos para mais uma palestra da Terceira Margem. Hoje nós receberemos o professor Rafael Aroca, da Universidade Federal de São Carlos. O Rafael fez bacharelado em Informática na Universidade de São Paulo, no ICMC. É mestre em Engenharia Mecânica na área de Mecatrônica pela Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. Doutor em Engenharia Elétrica e de Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sua tese de doutorado compreendeu o desenvolvimento de uma plataforma robótica de baixo custo para a robótica educacional. E seu trabalho de mestrado envolveu estudos e análises sobre sistemas operacionais de tempo real para aplicações de robótica e automação. É vice-coordenador geral da Olimpíada Brasileira de Robótica desde 2007, que já teve mais de 600 mil participantes em todo o Brasil, e tem a missão de disseminar a ciência, tecnologia e robótica entre jovens de 6 a 18 anos, incentivando-os a seguir carreiras nas áreas de ciências exatas e tecnologia, promovendo também a inclusão social e digital através da tecnologia. Desde outubro do ano passado, é representante institucional da UFSCar no CNPq, no Programa de Doutorado Acadêmico para a Inovação. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de São Carlos. Rafael, prazer tê-lo aqui conosco. Então, boa tarde, pessoal. Agradeço novamente o convite da professora Laura, professor Lúcio, né? Professor Lúcio, foi um prazer conhecê-lo. Bom, só algumas novidades sobre o meu currículo. Na verdade, eu pedi para sair da organização da OBR, da coordenação, né? Continuo colaborando na coordenação. Hoje a vice-coordenadora é a professora Cíntia Nicoletti, que é professora aqui do Cotuca, do Unicamp. Né? E eu estou como representante estadual, né, do estado de São Paulo. Cada estado tem um representante. Né? E aí, recentemente, mudei para o departamento de computação. Né? Houve um convite. Desculpa se eu acabei não atualizando, né, só para esclarecer. Bom, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a Olimpíada Brasileira de Robótica, né? OBR, tem um evento que tem mais de 10 anos, né? Uma Olimpíada Científica Nacional, né? E aí, conversando com a Laura, a gente chegou, né? A gente estava discutindo, alinhando o tema para ser mais interessante aqui no contexto da Terceira Margem, né? A gente chegou nesse impactos sociais, tecnológicos e matemáticos, né? Está aqui o meu e-mail. Eu fico à disposição, né, se alguém quiser trocar ideia depois, né, aroca@ufscar.br. Outra coisa que eu acho interessante esclarecer para vocês, uma das fundadoras da UBR é a professora Esther Colombini, que a gente estava conversando, que é professora aqui da computação da Unicamp. Né? Então, tem um grupo, né, de fundadores, uma das fundadoras é a professora Esther. Né? Ela foi coordenadora da UBR, hoje é a professora Tatiana Pazelli, lá da UFSCar. Então, antes de começar a falar e discutir sobre o BR, eu queria mostrar 2 vídeos para vocês. Como que eu faço para colocar vídeo aqui? Acho que eu consigo. Está na área de trabalho? Falando o que é o desafio do OBR. Né? Na verdade, o OBR é um desafio, né, colocado para jovens, tá? Na verdade, crianças de 6 anos de idade até jovens de 19 anos, né, onde o requisito é estar matriculado no ensino fundamental ou médio. E eles recebem um desafio... Melhor tirar o som, porque os gritos são desestruturados. Então, esse pessoal recebe um desafio, tá, de construir um robô de resgate. Então, a gente conta uma história, né, de que aconteceu um desastre, né, e nesse desastre tem vítimas, né, tem radiação, etc., e não é seguro para seres humanos irem lá resgatar as vítimas. As vítimas são essas bolinhas aqui, tá, são bolinhas de metal ou de isopor. Uma bolinha preta é uma vítima morta, uma bolinha prateada é uma vítima viva, né, e a missão desse pessoal é fazer um robô. Né? O robô pode ser de qualquer material, pode ser de sucata, pode ser de Lego, pode ser com Arduino, pode ser usinado numa fábrica, etc. E o robô tem que superar esse caminho aqui, esse caminho todo aí é o percurso até onde estão as vítimas. Né? E o robô precisa superar todos os desafios, chegar até o que a gente chama de área de resgate e resgatar a vítima.
né? Ou as vítimas. Uma coisa muito interessante é que o robô tem que ser autônomo, não pode ter nenhum tipo de controle remoto. Então, o pessoal precisa colocar uma certa inteligência nesses robôs. Ele precisa tomar a decisão lá dentro, né? Ele tem que ter um processamento interno para tomar essas decisões. E aí, quando a gente vê o pessoalzinho de 7 anos, 8 anos, 9 anos fazendo esse tipo de robô, a gente já começa a ver que é uma nova geração que está vindo por aí, né? E uma das coisas que eles precisam é um desafio, uma motivação para desenvolver trabalhos muito interessantes. Bom, então esse aqui é um exemplo, tá? Aqui tem 2 robôs que os alunos construíram, né? São 2 equipes ao mesmo tempo. A OBR não propõe nem faz uma competição direta entre as equipes, cada equipe tem que se superar, né? Então, apesar de ter 2 robôs aí trabalhando ao mesmo tempo, cada um tem seu desafio, né? Cada um tem seus pontos, suas vítimas, e eles não estão competindo diretamente. Bom, essa é o que a gente chama da modalidade prática, né? A OBR também tem uma modalidade que a gente chama de modalidade teórica, né? Então é como se fossem 2 Olimpíadas científicas, né? A modalidade teórica são provas, né, muito parecidas com as outras Olimpíadas científicas, que são elaboradas por uma comissão de professores, tá? Cada professor cadastrado no nosso banco de dados, são 2.000 professores, é convidado a elaborar uma questão, né? Ele envia essa questão e aí um comitê pedagógico monta provas, né, para cada nível do ensino fundamental e médio de acordo com, antes era com os PCNs, agora é com o BNCC, né? Então o que tem que aprender no 6º ano do fundamental? Não sei se está certo, gente, tem que aprender o número π. Então monta-se uma questão de robótica com o número π, então com uma aplicação, né, real de um conceito aprendido em sala de aula à robótica. A prova teórica, então a gente tem participação em cerca de 50% dos municípios brasileiros, tá? Tá na faixa aí de 150 mil alunos participando todo ano. Nesse ano a gente está na última semana de inscrições, né? A gente está chegando a quase 900 mil participantes nos últimos 10 anos, né? Esse ano é cerca de 150 mil participantes, mas as inscrições ainda não fecharam, né? A professora Tatiana Pazelli está coordenando isso. Gente, eu mostrei para vocês os robôs seguindo linha, né? Esqueci de comentar, a gente tem que facilitar um pouco a vida também, né? Então essas linhas aqui são caminhos seguros que os robôs podem seguir. Então o pessoal precisa pensar em algoritmos, técnicas para o robô andar pela linha, né? E aí quando tem uma marquinha verde, ele tem que virar para o lado da marquinha. Quando tem um marcador laranja, é um checkpoint que é um lugar seguro, que se acontecer alguma coisa dali para frente, ele volta para o lugar seguro. Então isso aqui é para as equipes pensarem na estratégia. É melhor colocar lá na frente, mas se você chegar, você volta para o começo, ou colocar mais próximo, mas aí, se acontecer qualquer coisa, você volta próximo do começo. Então é para pensar um pouquinho em estratégia, né? E aí a etapa final do resgate tem as soluções mais criativas que a gente pode imaginar, né? Então, tem equipes que fazem robô, que tem uma caixinha, onde vai pegando cada vítima e colocando na caixinha. Tem equipes que fazem que nem essa caixinha de madeira, então ele localiza essas vítimas, né, com sensores e leva para essa área escura aqui que a gente chama de área de resgate, né? E a OBR, então, classifica as equipes para representar o Brasil, né, na RoboCup, que é como se fosse uma Copa do Mundo de robôs, né, que todos os países participam, ou pelo menos a grande maioria dos países, e aí os campeões da OBR representam o Brasil, né? Então, essa é uma visão geral de como que funciona, tá? E aí tem muita coisa envolvida aí, a ideia é a gente discutir um pouco isso hoje, possivelmente passando os slides com esse negócio que eu espero não ter quebrado. Vamos ver. Então esse é o desafio, passamos os vídeos, e aí eu resolvi colocar aqui um pouquinho do que eu, Rafael, tá, no Falo pelo BR, venho observando acontecer no contexto da UBR, tá? Então, a gente tem alguns pilares, né, da UBR,
Então a gente tem muita matemática, né? O pessoal faz vários cálculos lá nos programas dos seus robôs. Então, por exemplo, o robô precisa andar 5 centímetros. Aí o pessoal começa a se perguntar, como que eu faço o robô andar 5 centímetros? Ah, precisa de um sensor de quanto a roda girou. Ah, mas como que eu vou saber quantos centímetros andou? Ah, preciso saber o raio da roda, preciso saber o número π, e aí fazer 2πr, e aí eu consigo medir quantas voltas a roda deu, e pelo número de voltas eu calculo quanto o robô andou, né? Se eu medir as duas rodas, e as duas girarem a mesma quantia de voltas, eu sei que ele andou reto, né? Se for diferente o número de voltas que as rodas deram, aí o robô girou para a esquerda ou para a direita. Isso é um exemplo, né? Outra coisa que usa bastante matemática é a calibração dos sensores, né? A gente fala o seguinte para as equipes: o seu robô é autônomo, você não pode interferir nas condições, ele tem que se adaptar ao ambiente. Então, às vezes, a gente fica com o coração partido de um robô que estava funcionando e para de funcionar porque entrou sol pela janela, né? Então, o pessoal foi lá e fez uma calibração que acima de um certo limiar, ele está em cima da fita preta. Aí, quando o sol entrou pela janela, satura a leitura de um sensor. Então, o pessoal pensa em vários algoritmos de calibração do robô. Isso aqui mais para o ensino fundamental 2, ensino médio, tá? No ensino fundamental 1, os desafios são mais simples, claro, né? Mas o pessoal faz bastante coisa legal. Outra coisa que a gente trabalha, né, é português e inglês, porque programação você vai acabar programando em alguma linguagem que tem inglês envolvido, C, etc. E português, a gente tem uma atividade bem legal que chama o Diário do Robô, né? A gente está vendo um monte de engenheiro, cientista, extremamente competente, mas não sabe pôr no papel, não sabe descrever o que faz, né? Não sabe vender seu peixe. Então agora a gente avalia o Diário do Robô, que é um documento onde o pessoal relata como construir o robô, como que funciona, etc. Tá? E ciências, tem muita coisa de ciências na Olimpíada de Robótica. Então, o espectro de luz do sensor de faixa, aí a gente tem o sensor de ultrassom, né? Como que funciona o ultrassom? Aí a gente tem vítimas que conduzem eletricidade, as vítimas vivas conduzem eletricidade. Então, você vai colocar 2 fios, né? E se passar corrente é uma vítima, ou que abordagem você vai usar? Então, tem muita coisa aqui de ciências, especialmente física, parte de lente, né, parte de espectro eletromagnético e outros assuntos que a gente envolve, né, na UBR. Mas o que é legal é que a gente não força nada disso, né? Tudo isso vem indiretamente através do desafio. O desafio é colocado e aí o pessoal começa a buscar soluções para o problema e acaba chegando nesses pilares, né? E aí isso aqui, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, é a palavra da moda, digamos assim. Science, Technology, Engineering and Math. E agora tem o STEAM, né? And Arts. Então, assim, várias escolas estão investindo nisso, né? A gente vê que é motivador, dependendo da forma como é feito. E a UBR se enquadra nesse contexto com toda certeza. Tem programação, tem matemática, tem ciência, né? Aqui eu queria comentar que a UBR também está envolvendo robótica educacional, que é um conceito criado lá na década de 60, né, pelo professor Papert, do MIT, em que a robótica, né, ele usou alguns robôs, né, acho que o professor Lúcio deve lembrar, eu sou dessa época também, da programação em Logo. Da tartaruga, né? Não sei se a Laura chegou a usar, mas então a gente programava lá na década de 80, assim, tinha uma tartaruguinha na tela verde, né? E falava frente 30, esquerda, vire 30 graus, frente 20, e aí você ia fazendo formas geométricas na tela, né? E ele usava isso para ensinar matemática, né? Isso está documentado num livro muito bom que chama Mindstorms, né? Que a ideia daí que veio o Lego Mindstorms, né? Então foi um marco, né? Mas ele não estava ensinando robótica, isso que é o importante. Ele estava usando robótica como uma ferramenta para ensinar matemática e outros temas, né? Bom, lógica e programação evidentemente é necessário, a gente vai programar esses robôs, a gente vai dar um comportamento para ele através de um algoritmo, né? As escolas se envolvem de forma impressionante, né?
E quando não se envolvem, depois se arrependem. Eu tenho histórias muito legais de escolas que não apoiaram os alunos que queriam participar, né? O evento é público, gratuito, né? Sem fins lucrativos, financiado pelo CNPq, aí há bastante tempo. E em várias ocasiões que a gente viu a escola não apoiar, né, uma equipe ou outra, os pais foram lá, levaram o pessoal teve um desempenho tão legal que no ano seguinte a escola ofereceu van, lanche, etc., e fez camiseta, porque também é uma divulgação para a escola, né? Tem que tomar cuidado para essa divulgação não ser prejudicial, né, para ser positiva, mas também é uma divulgação. E isso aqui é uma coisa muito legal também, o envolvimento das famílias, né? Então, quando a gente realiza os eventos da OBR, né, hoje a gente está fazendo cerca de 70 eventos por ano, né? Então, a gente tem uma final nacional, né, uma etapa estadual em cada estado, só que tem estados que têm muitas equipes, né? São Paulo, ano passado, teve 720 equipes. Inclusive, a gente teve uma etapa aqui no Cotuca, né? Então, a gente precisa fazer etapas regionais, né, para fazer um processo seletivo. E aí a gente vê assim, faltou uma fita isolante, aí vai o pai e a mãe correndo buscar fita isolante, quebrou um fiozinho, e o pessoal se envolve, né? E aí a gente vê as histórias, a gente está sem dinheiro para viajar, aí vai o pai e a mãe, faz pizza, arrecada dinheiro, aí a equipe é de 4 alunos normalmente, aí todo mundo dorme na casa de alguém, e é muito legal a dinâmica do convívio que a gente vê quando o pessoal está preparando esses robôs, né? Tem equipes que levam 3, 4 meses, 6 meses, tem equipes que levam 1 mês, né? Depende de várias questões, mas é muito legal ver o envolvimento que as famílias têm, né? E aqui é outra palavra da moda, né? Outro termo da moda, não sei se vocês estão acompanhando aí, é a tal da cultura maker, né? Cultura maker a gente talvez esteja passando por uma crise que eu acho que a cultura maker vem nos lembrar. Antigamente o pessoal construía as coisas, né? A gente estava falando de família, você pegava um pai, um filho, uma filha, ia lá e construía um carrinho de madeira, né? Colocava a mão na massa. E tem vários estudos que mostram que colocar a mão na massa desenvolve o aprendizado daquele assunto de forma mais fácil, né? E hoje, o que está acontecendo? A gente tem impressoras 3D de baixo custo, né? Hoje, entre R$ 1.500 e R$ 2.000, a gente compra uma impressora 3D. Né? E outras máquinas que a gente pode produzir quase qualquer objeto. Em casa tem Arduino, né, que é um computadorzinho. Para quem não sabe, a gente tem um computador que pousou na Lua, né, lá do módulo lunar da Apollo 13, que tinha 2 MHz de velocidade de processamento, né, 2 milhões de instruções por segundo de capacidade de processamento, custava $100 mil, custou $100 mil, e hoje a gente tem um Arduino com 16 MHz, 8 vezes mais capacidade computacional, né, que um computador que guiou um sistema para pousar na Lua. Tinha um algoritmo, um sistema de controle de voo, né? Então hoje a gente tem isso na nossa mão, que dá para comprar num camelô. Lá em São Carlos, né, onde eu moro, é engraçado, você vai lá, tem um lugar que tem um monte de camelô, você compra Arduino por R$30, né? Provavelmente Campinas também deve ter essas lojinhas chinesas que você compra Arduino. E é um computador mais poderoso que um computador que controlou um módulo espacial. Eu fico impressionado com isso, porque muitas vezes você pede para um programador fazer alguma coisa e ele fala, não dá, precisa de um processador mais poderoso, precisa de mais memória, né? Mas o pessoal já fez... atingiu objetivos muito audaciosos com muito menos recurso, né? Mas antigamente o pessoal tinha uma cultura mais de fazer, de pôr a mão na massa, né? Então, agora estão surgindo os Fab Labs e a gente fala daqui a pouquinho, que são espaços de construir coisas, né? Já estou até falando muito desses assuntos. E aqui a gente tem uma coisa chave, que são os professores, né? Eles têm um papel fundamental em todo esse processo, né? E eu gosto muito de uma frase que eu escutei do professor Pablo Javier Alsina, né, numa banca de doutorado, né, o povo lá na maior empolgação, que a robótica melhora a educação, que a robótica não ajuda os alunos, não sei o quê. Aí ele falou assim, você acha que é a robótica ou é o professor que era entusiasmado e por isso os alunos ficaram entusiasmados com a robótica? Então, os professores têm um papel chave aqui, assim como em qualquer outro
processo, né, de aprendizado. E aí a gente tem o desenvolvimento do mindset, outra palavra da moda, né? Eu pus pessoal mais, eu pus desenvolvimento pessoal, mas aí ia ficar muito grande, aí eu usei linguagem C aqui. Soma 1 na variável pessoal. O que a gente viu na UBR é um grande desenvolvimento de habilidades pessoais dos participantes, tá? E daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho disso, porque talvez hoje seja algo muito importante para as gerações que estão vindo, trabalhar frustração, resiliência, persistência e esses temas, né? Então, em cima disso, a gente tem aqui a Olimpíada Brasileira de Robótica, que, na minha humilde opinião, gera alguns impactos positivos na sociedade e já está gerando, né? Eu espero mostrar alguns para vocês. Aí, eu vou dar uma de profeta do Apocalipse, né? Colocar uma notícia que eu vi o ano passado, né? 60% dos jovens estão aprendendo profissões que vão deixar de existir, né? Não duvido que seja verdade, né? A gente não sabe quando. E recomenda, né? Esse artigo especificamente, né? Recomenda-se que se dê mais ênfase a habilidades digitais, empreendedorismo para os jovens. Bom, aí a ideia era a gente discutir um pouquinho quais profissões. Alguém tem sugestão de profissões que vão acabar nos próximos anos? Oi? Eu tenho uma que vai continuar, que eu acho que eu apostaria na continuidade dela, que é lixeiro. De lixo reciclável. Ah, de lixo reciclável. Concordo. Concordo. Porque talvez pegar o lixo convencional seja fácil automatizar, né? Colocar num container. Reciclagem é um trabalho que precisa de um ser humano decidindo ali, né? E vocês têm alguma sugestão aí, já que vocês são vítimas de estar aqui hoje? Cobrador de ônibus. Já sumiu, boa. Essa já acabou, né? Não vai acabar. Oi? Em algumas regiões ainda tem? Não sabia. Na minha cidade não tem mais, então, para mim, não... Talvez motorista, né, de ônibus. Motorista de ônibus é uma profissão que em alguns países já não tem, né? Já tem ônibus autônomo em algumas cidades, em que ele para em certos pontos, a pessoa entra, sai e não tem motorista, né? Já existe, já é fato, né? Aliás, eu tinha colocado um slide desse ônibus, mas eu apaguei porque era muita coisa, a Laura ia ficar brava comigo. Porque a UBR são robôs seguidores de linha, né? E tem algumas cidades na China que tem ônibus seguidores de linha. Então tem uma faixa pintada no chão e o ônibus anda seguindo essa faixa, né? Enfim, eu me surpreendi quando eu fui pesquisar sobre isso. Então aqui tá aqui a fonte, né? Não sou eu, Rafael, que estou falando. Das profissões que o pessoal fala que vai acabar é piloto de avião. Isso me surpreendeu, para falar a verdade, né? Mas se a gente analisar hoje, praticamente boa parte do processo de voo é automatizado, né? Aliás, alguns acidentes acontecem porque está tudo automatizado e o piloto acaba se perdendo, digamos assim, né? Existem até artigos em revistas científicas consolidadas, né? Por exemplo, a Computer da I3E, que fala de inversão de modo, né? O piloto está achando que um botão está fazendo uma certa função, só que durante horas tudo está funcionando automaticamente, né? E quando ele vai fazer alguma operação, a chave, o botão acaba tendo outra operação, né? Então, alguns acidentes recentes, né, de aviação que aconteceram foi falha de interação, né, entre o piloto e o avião, porque o piloto confiou muito no avião, né, porque o avião está fazendo tudo de forma automática e ele acaba até esquecendo de verificar certas coisas, tá? Eu acho que sempre vai ter um piloto no avião, só estou dizendo o que eu li e eu não vou falar de todos esses, porque senão vocês vão começar a jogar tomate em mim, mas motorista, gente, para quem não está acompanhando, você já compra um carro autônomo, né? Por exemplo, o Tesla lá, você compra um carro que é autônomo, o pessoal diminuiu o nível de operação autônoma do carro por questões legais, né? Então, muitas pesquisas assim no estado da arte, né, de filosofia e matemática hoje estão se um carro for
o carro tiver que tomar a decisão entre matar quem está na frente ou o motorista, como que o carro decide isso? Então, o MIT, pessoal de Harvard, grandes universidades estão fazendo pesquisa nessa linha hoje, né? Quem o carro vai matar, né? Então, aí que a gente já parte para questões legais e éticas, né? Que é bem complexo, filosóficas até, né? Taxista, todo mundo sabe, né? O Uber já tem carros autônomos, né? Sem motorista, que, vamos ser sinceros, infelizmente já teve um caso fatal, né? Acho que todo mundo soube, né? Um carro autônomo do Uber, tinha um motorista, né, monitorando, o motorista não estava prestando atenção na pista, né, porque o carro estava em modo autônomo e acabou atropelando um ciclista, né, que faleceu, né. Caminhoneiro, o próprio pessoal da Tesla já tem caminhões autônomos, né, o pessoal já entregou, fizeram até uma propaganda lá, entregou não sei quantas mil cervejas sem motorista, né. Então a gente já tem caminhão autônomo. Leitura de água, leitura de luz, cobrador, tudo isso é fácil de automatizar, especialmente hoje com a internet das coisas, né? Tudo conectado, é muito barato, né? Hoje a gente tem, eu estava falando do módulo lunar lá da Apollo, falei do Arduino, hoje tem o SP8266, se alguém nunca ouviu falar, é uma plaquinha desse tamanhinho, que o processamento dela é de 160 MHz. 10 vezes mais poderosa que o Arduino, tem Wi-Fi, 16 MB de memória e custa $1. Então, é um computador desse tamanhinho. Que a gente pode fazer com isso? Por exemplo, leituras automatizadas de água, esgoto, etc. Carteira, a gente já tem em alguns países, Suíça e Estados Unidos, com robôs autônomos fazendo entrega de correspondência, né? Andando pelas ruas, né? Operador de telemarketing. Vocês já receberam ligação que fica muda por alguns segundos? Tem um software verificando se você falou alô, né? E se você falou alô, ele transfere para um operador ou tenta falar com você, né? Oi, eu sou não sei quem, de não sei onde. Mas aí, se ficar um tempinho mudo assim, você já desliga logo, que você sabe que é um computador que está ligando, né? Eu conheci uma pessoa que trabalha com isso, ele falou que eles chamam de metralhadora de ligações. Liga para 500 pessoas e só transfere para o operador, da pessoa que falou alô, né? Então isso está acontecendo. E isso aqui é surpreendente, né? O Google lançou, né, faz 1 ou 2 anos, um software que escreve programas. Você descreve seu programa, ele escreve seu programa, né? Então, uma das profissões de acordo com esse texto, né, que acabariam até 2030, seria programador e engenheiro de software, né? Mas e quem que faz esse programa, né? E quem que faz os programas de inteligência artificial? Então, o que a gente pode perceber aqui é que existem muitas oportunidades, né, para tarefas intelectuais, né, tarefas que usam criatividade, tarefas manuais que podem ser automatizadas e até com mais qualidade do que um ser humano, talvez sejam profissões que vão acabar, né. Isso aqui é uma discussão longa, né? Não sei se alguém acompanhou. Tem discussões enormes na internet sobre o Watson, da IBM, que é um computador extremamente poderoso, né, que ele entende linguagem natural, você conversa com ele responde mesmo sem estar conectado na internet. Então ele tem um jogo de auditório lá nos Estados Unidos que eles levam gênios e o computador sempre ganha, né? E faz perguntas super complicadas, lá as pessoas respondem, o computador responde e ganha. Dizem que esse computador, se você colocar dados, ele pode trabalhar como um advogado, né? E aí outras pessoas dizem que não. Enfim, mas ele tem algoritmos e base teórica e técnica para funcionar como consultor jurídico, digamos assim, né? Outra coisa que tem um pouco de exagero envolvido, né? Mas o pessoal diz que esse mesmo computador pode inferir se você vai ter câncer de acordo com alguns parâmetros que você dá para ele, né? Não sei. Corretor de seguros, professor, eu pus professor em interrogação aqui. Professor não está no texto, foi só provocação, tá? Não está no texto do artigo, né? Agora tem o ensino à distância, né? Você faz seu curso inteiro à distância sem nunca ver um professor, né? Faz as provas online. E aí, será que professor é uma profissão que vai acabar? Eu acho que não, né? De novo, minha opinião pessoal, porque
o contato pessoal, a motivação, a discussão, talvez seja a coisa mais rica que um professor tem a oferecer do que passar o conteúdo, né? O professor tem que viabilizar o aprendizado, né? E não ser um transferidor de conteúdo, né? Desculpa, gente, se eu estou falando, já estou parecendo pedagogo, né? Apesar de eu não entender nada do assunto. Aí, gente, esse aqui, olha que legal, esse artigo é bem recente, e já que a gente está falando das profissões que vão acabar, né, fim de algumas profissões, eu resolvi trazer um dado bem recente, tem aí cerca de 1 ano, de uma consultoria super consolidada, aquela PricewaterhouseCoopers. É uma empresa de auditoria e consultoria, muito confiável, né? E eles fizeram um estudo, né, de impacto da robótica e inteligência artificial nos empregos de 2017 a 2037. Né? Eles falam, a robótica vai eliminar 7 milhões de empregos. Eu acho isso até conservador, né? Robótica e inteligência artificial. Mas eles afirmam que vai gerar 7,2 milhões de empregos. Né? Ou seja, tem um aumento de empregos, né? De acordo com essa consultoria. Mas eu acho que faz bastante sentido. Né? É meio clichê. Para quem assistiu lá o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, o pai do menino perdeu o emprego para um robô no começo, né? Depois, no final, ele virou o cara que conserta o robô, né? Então, empregos vão desaparecer, novos empregos vão surgir, muitos que a gente ainda nem conhece ainda, né? E nem adianta a gente ficar discutindo, né? Mas vai ter, sei lá, babá de robô, sei lá. Com certeza vão ter empregos na área de inteligência artificial, analista de dados, já tem empregos nessas áreas, né? Mas sempre para o lado mais criativo e intelectual, né? Que, se der tempo, depois eu falo. Mas tem um estudo muito legal, falando bem rapidamente, o pessoal chegou à conclusão que quando a gente recebe incentivo financeiro, ser humano, para fazer alguma coisa, a gente faz melhor e mais rápido se for uma atividade mecânica. Se for uma atividade que tem criatividade envolvida, a gente tem desempenho pior. Então, quanto mais dinheiro a gente receber para tentar desenvolver alguma coisa inovadora, pior fica. Porque a gente quer fazer o mais rápido possível para receber dinheiro o mais rápido possível. A tal da recompensa, correr atrás da cenoura, né? Enfim, estamos preparados? Bonito isso, né? Estamos preparados? Nossos filhos, alunos estão preparados? Né? Eu tenho 2 filhos e a gente começa a pensar nisso, né? Primeiro eu queria que meu filho fosse engenheiro, né? Ele quer ser jogador de futebol, o ídolo dele é o Neymar, né? E eu falei, não, eu queria que ele fosse engenheiro, mas será que é uma profissão que vai existir quando ele for para a universidade daqui a uns 15 anos? Não sei. Com certeza vai existir, só que num formato diferente, né? Eu acho que os cursos têm que ir se atualizando, né? E aí eu vou falar uma coisa contraditória com o que eu já falei hoje, né? O criador do Facebook, né, Mark Zuckerberg, ele fala, né, em 15 anos a gente vai estar ensinando programação, como a gente ensina a ler e escrever, e perguntando por que não fizemos isso antes. Aí você fala, mas você não acabou de falar que vai acabar a profissão de programador? Né? Eu acho que isso aqui tem uma motivação muito legal do desenvolvimento do raciocínio lógico, né? Então, às vezes, o exercício de desenvolver algoritmos, de aprender a programar, ajuda a gente a organizar as ideias, né? Organizar a solução de problemas. Isso está comprovado na literatura aí científica, tem vários trabalhos mostrando como que aprender a programar ajuda a gente a aprender a organizar soluções de problemas, tá? Então, você pode aprender a programar não necessariamente para ser um programador, né? Mas como ferramenta. E aí, já que a gente está falando em mudança de paradigma, mudança do que a gente vai aprender, eu gosto muito dessa figura aqui, eu acho ela sensacional, né? É a pirâmide de aprendizagem de William Glasser, né? E tem uma coisa que eu sempre gostei muito, né? Quando a gente lê, né, a gente tem 10% de eficiência no aprendizado, vamos colocar dessa forma. Quando a gente escuta, 20%. Quando a gente vê, 30%. Né? Ver e ouvir, 50%. Né? Conversar, perguntar, repetir, relatar, numerar, reproduzir, recordar, 70%. Né? E aí, aqui embaixo, ó, a gente tem os maiores índices, né,
em explicar, resumir, estruturar, definir, elaborar, ilustrar, escrever, interpretar, traduzir. Quando a gente está colocando a mão na massa. Então, estava falando do maker, de colocar a mão na massa. Então, quando a gente está discutindo, né, relatando, quando a gente está fazendo atividade que envolve, que a gente se envolve com a atividade e não sendo passivo, né, no processo, é muito maior a probabilidade da gente aprender efetivamente, né? Então, eu gosto dessa frase, citei agora há pouco o Papert, né, criador da robótica educacional, professor do MIT, que morreu faz 2 anos, né? E ele fala, né, conhecimento é só parte do entendimento, né? Ó, o entendimento genuíno vem de experiência hands-on, né? Experiência mão na massa. Aí até que eu respeito o professor de cálculo 1 que dava um monte de lista, né? A gente começa a refletir, hoje não tem mais tanto essa cultura de fazer um monte de lista como a gente fazia, mas aquilo faz muita diferença. Você colocar a mão na massa, não precisa colocar a mão na massa de uma forma sofisticada, vou construir um robô. Pôr a mão na massa pode ser resolver uma lista de 50 exercícios de cálculo 1, por exemplo, né? É um tipo de atividade mão na massa, né, que está aqui na base da pirâmide do William Glasser, né? Então, isso aqui é um que a gente chama de um makerspace, um espaço de você criar, né? Tem várias ferramentas, máquinas, etc. E isso está se tornando comum, né? A Prefeitura de São Paulo tem 12 hoje públicos abertos, gratuitos, que você pode chegar lá, tem impressora 3D, máquina de corte, Arduino, solda, etc. Você chega lá com uma ideia, você concretiza a sua ideia, né? Tá dando muito certo, né? Eu sei que tem filas, né? Você se cadastra, você tem fila aí de, às vezes, para você conseguir usar, são várias semanas. Mas daí já saíram muitas coisas interessantes. Saíram órteses para crianças que não tinham braço, né? Alguém foi lá, se cadastrou, fez um desenho 3D, imprimiu e uma criança hoje está usando. Então tem vários casos muito legais de alguém que tinha uma ideia boa e conseguiu concretizar nesse espaço, né, que a gente chama de Fab Lab, né? Lá em São Paulo chama Fab Lab Livre, né? E agora várias universidades estão começando a colocar Fab Lab dentro da universidade, né? Então tem a Facens, tem o INSPER, né? A Unicamp eu não sei se tem, né? A USP tem algumas iniciativas, a UFSCar está tentando também, mas tem um investimento em máquinas, né, e equipamentos. Mas é um espaço multidisciplinar, né? Tem vários requisitos para ser um Fab Lab. Um dos requisitos, por exemplo, é ter máquina de costura, né? Nossa, até máquina de costura. Então, sim, máquina de costura, impressora 3D, máquina de corte a laser, impressora, plotter, máquina de corte de vinil. E aí, a gente vê que essa comunidade se ajuda muito. Então, o pessoal gosta de explicar para os outros. Você sabe como que usa essa máquina? Você viu o que eu fiz? Né? Então, tem lá o Manifesto da Cultura Maker, né? No Manifesto da Cultura Maker você tem que criar alguma coisa, dar para alguém, explicar, compartilhar, né? E essa é uma forma de aprender também, né? Então, só fazendo um paralelo aqui com negócios, né? Falar, onde que isso vai dar, né? Então, você pegar uma revista Época Negócios, né? Uma revista de empresa, né? Renda seus makers, os protagonistas da Revolução Industrial, da nova Revolução Industrial. E aí eles são desapegados, colaborativos, acreditam que o caminho para a inovação passa pelo erro. Isso é uma coisa importante que eu queria falar hoje, que é a questão do erro, né? Que a gente observa na Olimpíada de Robótica, como que o pessoal está tratando o erro hoje, né? As crianças estão sendo educadas cada vez mais para ter pouca tolerância à frustração e errar, né? Isso a gente tem observado bastante, né? Acho que qualquer pessoa que lida com o pessoal um pouquinho mais novo pode observar. E aí vem a questão do mindset, né? Então, uma das coisas que a gente observou que está fazendo a diferença na Olimpíada Brasileira de Robótica é o desenvolvimento do mindset progressivo, né? Dos nossos participantes. Então, assim, professor é tudo chato, né? Professor fica recomendando ler livro, então já que eu vim aqui, vou recomendar ler livro. Esse livro aqui é bem legal, Mindset, da Carol Dweck, né? É uma psicóloga de uma universidade americana bem famosa, eu não lembro qual, né? Mas ela fala do mindset fixo e do mindset progressivo, né? Então é aquele cara lá que você vai, vamos fazer tal coisa? Ah, não preciso aprender, eu já sei, não nasci com esse dom, isso daí é dom. Nossa, você nasceu com esse dom aí de montar robô,
ou com o dom de fazer conta, não sou bom nisso, aí eu posso desistir, também não tenho tempo, né? Às vezes a gente, em alguns aspectos, está nesse mindset, em outros nesse, né? Mas a gente tem que se policiar para ver, ou tentar ajudar alguém a desenvolver, né? E aí o mindset progressivo que ela coloca lá no livro gosto de aprender, posso fazer qualquer coisa, se eu errar eu tento de novo. Isso eu acho que é uma das coisas mais importantes hoje em dia, né? Errar o quanto for necessário até chegar na solução, né? Adoro novos desafios, eu dou um jeito. Então esse aqui é o que a gente chama do mindset growth, né? Ou progressivo. E aí, fazendo um paralelo rápido, eu tenho trabalhado bastante na área de inovação, né? Estou colaborando lá na agência de inovação da UFSCar, né? Aliás, a agência de inovação aqui da Unicamp é uma referência para a gente, é sensacional, né? O trabalho da agência do professor Newton Frateschi. Mas pegar o exemplo do Thomas Edison, né? Eu sou da área de engenharia, né? Tenho algumas patentes, a gente às vezes passa anos para fazer uma patente, né? O cara fez 2.000 patentes, e ele não fez essas patentes que o pessoal faz só para constar, né? Ele fez a patente da lâmpada elétrica, do interruptor, da tomada, do medidor de luz, do poste e do gerador. Ele já fez todo o processo e fundou a General Electric, uma das maiores empresas do mundo, né? Mas o mindset dele eu acho sensacional, né? Se olhar nas biografias, né? Isso varia um pouco esse número, né? Tem gente que fala que foi mais, tem gente que fala que foi menos, mas ele diz, né? Ele deu uma entrevista, né? Para uma jornalista lá na época, e ele falou assim: eu não errei 1.000 vezes, eu descobri 1.200 formas de não fazer uma lâmpada elétrica, né? Aí eu estava até pensando em trazer um dado hoje para jogar, para ver até que número que eu desistiria. Eu vou tentar fazer umas 5 vezes, se na sexta eu acho que eu desistiria, 10ª, 20ª, né? Vamos refletir, quantas vezes a gente tentaria num projeto de pesquisa ou em alguma coisa que a gente quer fazer, quantas vezes a gente vai tentar até desistir? Ele tentou 1.200 vezes. É um número alto, 1.200 tentativas de fazer uma lâmpada, sendo que ele já tinha todo o ecossistema, né, em vista. E aí tem esse TED Talk aqui, né, um vídeo curto, se alguém quiser assistir eu recomendo, né, ele fala The Surprising Habits, né, of Original Thinkers, né, os hábitos surpreendentes dos pensadores originais. O cara chama Adam Grant, e ele conta algumas coisas engraçadas, né, que os pensadores originais são bons procrastinadores, o pessoal enrola bastante, aí para o projeto, começa de novo, né? Aí, por exemplo, um exemplo que ele dá é a Mona Lisa, né? Eu fiquei surpreso, levou 16 anos para ser feita essa obra, 16 anos. Aí o Leonardo da Vinci ia lá, parava, pensava em outra coisa, começava outro projeto, voltava, aí mudava, etc. Então, isso aqui são meio que clichês, né? Mas persistência, né? Quantas vezes a gente está disposto a tentar, resiliência, ficar... Claro que a gente não deve insistir no mesmo erro, erra diferente, errou de um jeito, erra diferente, erra 1.200 vezes da forma diferente, né? Então, o que a gente tem observado, né, uma das áreas que eu trabalhei um tempo em robótica educacional, e algumas escolas estão investindo nisso, vendo o resultado, é que quando a gente coloca num contexto de robótica educacional, a gente está indo além do conhecimento, né, gerado ali, né, desenvolvido ali, mas a gente trabalha bastante a motivação, né, a motivação dos alunos em desenvolver um robô. Tem alguma coisa que ele fez, eu construí esse robô, né, é um sentimento especial. Se a gente for lembrar, qualquer coisa que a gente construiu, é diferente um presente que você dá para alguém que você for na loja e comprou, ou, eu vou fazer uma caixinha, eu vou fazer um artesanato, uma coisa que você pôs seu tempo, né? Você pôs seu carinho, seu amor, digamos assim, naquilo, e você está dando uma coisa que é parte de você, né? Então desenvolve motivação, interesse, persistência, né? A gente vê equipes assim que são histórias de superação, participando da Olimpíada Brasileira de Robótica, né? E isso aqui eu vi num artigo, né, sobre como os professores ficam mais motivados em dar aula ao orientar equipes que têm participação em competições de robótica, né? Porque
é muito interessante a dinâmica, né? Do professor sendo procurado pelos alunos e vai até os eventos e tira dúvida, né? Sai daquele contexto, né, de sala de aula. Bom, então, desenvolvimento pessoal, né? Tenho várias histórias para contar. A gente comentou do CMEAI, que está promovendo essa palestra, né? Desde 2014, a gente tem uma regional da Olimpíada Brasileira de Robótica que acontece lá no ICMC, na USP de São Carlos, que tem o apoio do CMEAI também, né? Então, muito legal como as coisas, as coincidências não acontecem por coincidência, as coisas se encaixam, né? E essa foto e algumas coisas que eu vou falar foi a jornalista lá do ICMC, a Denise Casati, talvez alguém até conheça. É uma pessoa sensacional, escreve textos lindos, né? Eu até copiei uns textos dela e coloquei aqui. Mas a gente tem vários casos, histórias de inclusão social e digital através da robótica, né? Então, desenvolvimento de resiliência, organização, o pessoal precisa se organizar. Aí quebra uma peça do robô, onde que está a peça? Precisa ter uma caixinha organizada, precisa organizar o tempo, precisa organizar o cronograma, etc. E aí, engraçado, eu fui ler livros de educação física para achar um paralelo. A gente está falando de uma competição, como se fosse uma competição esportiva, uma Olimpíada científica, mas como que se desenvolve a atitude e o respeito no pessoal que trabalha numa Olimpíada de Robótica. Então, quando a gente tem 70 eventos, as equipes começam a trocar ideia. Como que você fez esse robô? Puxa, legal que deu certo. Então, a gente premia essa cooperação, né? Essa troca de ideia, essa colaboração. E, claro, respeito, né? E a gente tem visto, isso aqui é uma brincadeira, mas é uma foto real, né? Eu não sei se ele estava rezando, mas eu falei assim, aprendi várias coisas, até rezar, né? Porque o robô estava fazendo resgate aqui. Isso aqui é lá na FEI, São Bernardo do Campo, né? E aí esse participante está lá todo preocupado com o robô, né? Eu falei, aprendi um monte de coisa, até rezar. Não sei se ele está rezando, é só uma brincadeira, tá, gente? Mas a gente viu o desenvolvimento de autoestima, né? Está documentado, trabalho em equipe. E aí a gente tem relatos, né? Vários relatos de professores, né? E artigos científicos também falando que o uso da robótica na sala de aula diminui a violência e a evasão. Né? Evasão que o pessoal frequenta, passa a frequentar mais a sala de aula, porque vai ter atividade de robótica. E violência, porque muda o aspecto pessoal do aluno. Então tem um caso de uma escola de Pirassununga, que a professora conta que foi meio que inacreditável, ela aplicou o projeto de robótica para os piores alunos da escola. Ela foi lá, pegou os alunos mais problemáticos e falou assim, agora vocês são a equipe de robótica da escola. Aí eles começaram a falar, nossa, eu sou da equipe de robótica da escola, vamos fazer uma camiseta, eu vou representar a minha escola. Mudou completamente a atitude deles. E aí eles começaram a falar, nossa, estava precisando pintar a parede. O professor, você não quer que a gente pinta a parede da escola? Olha, a gente vai naquele evento aí, mudou a dinâmica só da forma de você valorizar os alunos. Às vezes eles não estavam se sentindo valorizados, né? Então, isso aqui, eu vou até colocar o depoimento dela daqui a pouco. Gente, isso aqui é muito interessante, né? Eu costumo brincar que o BR dá certo porque tem várias coordenadoras mulheres, né? Professora Esther, professora Tatiana, tem a Cíntia, tem a Sara, né? Que coordenam, a Cíntia coordenou em São Paulo, a Sara no Rio Grande do Norte. Essa distribuição de participação de meninos e meninas nos estados do Brasil é muito equilibrada, e a gente não fez assim, meninas, participem, vocês têm que participar do BR. Não, é natural isso. Não sabemos explicar por quê, tá? Mas é natural. E essa aqui é mais ou menos a distribuição das cidades, onde tem participação, tá? Cerca de 50% dos municípios brasileiros. Se alguém quiser mais detalhes, tem esse artigo aqui nosso, né? A Successful Paradigm for Science and Technology Dissemination, né? Brazilian Robotics Olympiad. É um artigo numa revista de educação internacional, né? E aí a gente tem assim, dezenas de depoimentos, centenas, eu vou pôr alguns aqui rapidamente, né? Um aluno falar, né, é um sonho construir um robô, eu nunca imaginei que ia construir um robô em toda a minha vida, né? E não é nada do outro mundo, na verdade, né? Mas pode ser um mito, né? Se ele nunca tiver acesso a um kit,
Essa aqui é uma equipe do Recife que fez toda uma diferença, né? Queria falar um pouquinho deles. Esse é o professor. Essa equipe foi várias vezes campeã do BR, eles são de escola pública, né, do Recife, foram representar o Brasil em vários países, e eles se tornaram expoentes, né, na região. E aí as outras escolas e bairros começaram a ver modelo, né, nessa escola, nessa equipe. Pô, alguém da minha escola, né, de uma escola pública, está tendo um destaque internacional. O prefeito foi levar eles no aeroporto, apertou a mão de todo mundo, né? Falou, pô, acho que eu posso também. E aí começou a motivar mais gente a procurar e participar, né? Então esse efeito é legal, de criar modelos para comunidades e escolas, né? E aí eu tinha prometido para a Laura, já atrasado, tomando puxão de orelha, que a gente ia falar de impactos na matemática. Então, cumprindo a promessa para a Laura, isso é uma frase que eu escutei, né? De um aluno do 9º ano do ensino fundamental, né? Falou, professor, preciso aprender a integral e derivada. Eu falei, você está louco, menino? Eu aprendi lá no 1º ano, não entendi nada, né? E fui ver utilidade no mestrado, que eu tive que fazer o controle de um robô, aí tinha uma integral, ela falou, para isso que serve, né? E aí o que aconteceu? Ele viu algumas equipes muito boas que faziam o tal do controle PID do motor. Falou, nossa, as equipes boas fazem controle PID do motor do lado do robô, fazem controle em malha fechada, quero fazer também. O que precisa aprender? Precisa aprender integral e derivada. Então, esse aqui é um tipo, né, um exemplo de controle PID, né? Só ilustrando, né, rapidamente, você tem, eu quero que o robô ande 10 centímetros, né? Você manda a roda começar a girar e você vai medindo quanto que ele está andando, né? Então, você tem um desejado, eu quero 10 centímetros, e você tem um atual, né? Daqui sai uma coisa que a gente chama de erro, né? O erro é o desejado menos o atual. E aí a gente pode fazer algumas operações matemáticas para melhorar o controle, né? Então aqui a gente tem a parte, chama controle PID porque a gente tem uma parte proporcional, uma parte integral, uma parte derivativa. Eu não entendo nada de controle, tá? Só estou dando uma de esperto aqui. Tem toda uma área de pesquisa super forte, consolidada. O controle proporcional, a gente multiplica o erro por uma constante, né? Então você coloca lá uma constante e isso vai ser somado na saída. Então quanto mais longe a gente está do nosso objetivo, né, através dessa constante, maior fica a saída do motor. Então o motor gira mais rápido, né? Se a gente está chegando mais perto, né, o erro vai diminuindo e aí o motor vai ficando mais lento. Estou falando de uma forma bem simples. Como a gente está dirigindo o carro, começa a fazer uma curva, a gente automaticamente vai fazendo a curva. A gente está controlando o carro, né? Isso é um controle em malha fechada, né? Ele realimenta, né? 1000 vezes por segundo, o nosso robô está lendo sensores, calculando isso e atualizando essas variáveis. Aí a gente tem uma parte integral, né? A parte integral é o seguinte, a gente integra no tempo o erro. Então, quanto mais longe a gente está lá do destino, a integração faz a gente acelerar mais em direção ao destino, né? E aí a gente tem a parte derivada que, vamos dizer assim, freia um pouco, tá? Não sei se esse termo é bom colocar dessa forma, né? Mas às vezes o pessoal precisa calibrar, né, a parte integral e derivativa para um não interferir muito no outro. Lembrando, não entendo nada de controle, só estou ilustrando rapidamente uma aplicação de matemática já em nível universitário de 1º ano, né, na Olimpíada de Robótica, que os alunos estão buscando. Né, estão buscando porque eles viram que isso pode melhorar o robô deles, né? Então é diferente do assunto chegou, eu preciso aprender. Não, eu tenho um problema, eu preciso aprender esse assunto para resolver o problema, tá? Então tudo isso que eu estou falando aqui está aqui na base dessa pirâmide, né? E aí, já estou terminando, eu prometo. A gente conversou um pouquinho, né, sobre isso, a Laura e eu. Hoje a Unicamp, não sei se todo mundo que está aqui sabe, né, tem uma certa quantia de vagas para medalhistas de Olimpíadas científicas, né? Então é um modelo assim muito novo, né? A Unicamp está sendo pioneira nisso. Eu acho muito interessante porque
para ganhar uma medalha numa Olimpíada Científica, tem toda uma dedicação e um histórico. Não é só você ir lá e fazer uma prova e bem na prova. Então, eu acho que realmente é merecido, né? Tem que achar o equilíbrio do quanto é justo, né? Qual que é a nota de corte, etc. Mas a gente já tem participante da UBR, né? Da Olimpíada Brasileira de Robótica, que hoje está cursando, por exemplo, Engenharia Elétrica, aqui na Unicamp, e através do ingresso por ser medalhista. Muito legal. E aqui alguns depoimentos rápidos do texto da própria Denise Casati, né? Você vê um Vinícius de 12 anos falar que vai passar as férias mexendo no robô, né? Eu queria que meu filho falasse isso. Meu filho quer visitar o Neymar nas férias, né? A mãe de um outro aluno de 11 anos, ó, gratificante ver que ele se esforçou, né? Então a própria mãe falando, ó, por mérito, tá passando as etapas, menos introspectivo, se integrou melhor com os colegas, o raciocínio lógico deu um salto, está indo melhor na escola. Esse aqui é o caso da escola que eu já falei para vocês, né? Aquele da professora que aplicou o projeto de robótica com alunos que davam um pouquinho mais de problema, né? O projeto transformou a escola, professores de diferentes áreas do conhecimento aprenderam a fazer robôs. Isso normalmente é uma barreira, quando os professores não querem aprender. Ah, mas os alunos vão saber mais que eu, os alunos vão crescer, eu vou ter que aprender uma coisa nova. Tem professores assim, e talvez isso seja a parte mais triste, né? O professor segurando os alunos porque ele não quer aprender, né? Então, muitos deles enfrentaram dificuldades e passaram a enxergar os alunos de outra forma, os professores, né? Mas eles se abriram para isso, né? Olha lá, o aluno indisciplinado tem, na verdade, dificuldade de aprendizagem, né? Quando ele é estimulado a desenvolver suas habilidades e competências, tais como nos projetos de robótica, acaba se engajando e a indisciplina diminui. Tá? O relato de uma coordenadora pedagógica que contou para a gente essa experiência, né? E hoje, a UBR já tem mais de 10 anos, né? A gente tem ex-participantes que são empresários, né? Hoje tem empresários que estão ajudando na UBR, né? A gente tem professor de robótica, professor universitário que participou da UBR, né? E hoje relata pra gente, né? Tá ajudando, tem gente fazendo mestrado, doutorado e relatando que foi um fator motivacional, né? Para ingressar nessas áreas. Ou eu gostei muito, outro dia encontrei uma ex-participante, ela falou assim, professor, eu gostei muito de participar do OBR, especialmente porque eu vi que não era aquilo que eu queria. Eu queria fazer medicina. Eu falei, nossa, foi bom também. E, gente, para finalizar, né, as garagens, né, na minha humilde opinião, o OBR está ajudando a formar uma geração desses makers, né, que eu acho que talvez tenha sumido um pouco, mas isso aqui são garagens da década de 60 que acho que o Lúcio até já sabe quais que são, né? Só uma, mas eu não vou ficar perguntando porque o tempo já estourou, mas a garagem da Apple, do Google, da Amazon, Harley Davidson, Disney, Mattel, que é empresa de brinquedos, nenhum desses caras tinha dinheiro, recurso, milhões, etc. Tinha criatividade, persistência e vontade de pôr a mão na massa, né? E é isso que a gente está buscando fomentar, essa nova geração de gente disposta a fazer, a melhorar a sociedade, né? E aqui um exemplo da escola SESI, né? O SESI tem feito um programa constante de robótica para todas as turmas e está fazendo uma diferença impressionante, né? Eu dou aula na graduação para o primeiro ano, os alunos que vêm do SESI são impressionantes, né? São muito bons mesmo, né? E aí o pessoal do SESI fala, né? Muito mais que robôs, né? Porque a robótica está criando toda uma atitude, né, nos alunos do SESI, pessoal, profissional, de relacionamento, né? E claro que eles também aprendem muita coisa técnica, né? Então os alunos se destacam nas universidades, é verdade, eu sou testemunha, né? E mais do que robôs, eles tornam-se pesquisadores de temas relevantes, né? Esse texto eu tirei do próprio site do SESI, mas eu atesto que é verdadeiro, não é propaganda, tá? Então, gente, eu acho que talvez tenha passado um pouquinho do tempo, mas assim, contamos um pouquinho do OBR, foi um prazer estar aqui, agradeço o convite e é isso aí. Obrigado, gente. Perguntas do público? Bom, eu tenho várias perguntas, na verdade.
Isso que você relata do retorno dos alunos e a importância do professor é realmente uma coisa que a gente vê também em outras Olimpíadas, tanto a do Unicamp quanto a do OBMEP. Quando você tem alunos medalhistas, em geral, tem um professor por trás fazendo alguma coisa na escola, motivando os alunos no contraturno, no que for. Eu tenho uma pergunta, já que vocês estão há 10 anos e a nossa formação é tipicamente de pesquisador, quais são as perguntas que vocês querem responder em termos de pesquisa? Vocês publicaram em uma das revistas, deve ter outras publicações. Quais são os assuntos que vocês querem responder e que vocês conseguem responder por essa pesquisa de campo, digamos, através do que vocês veem na Olimpíada? Laura, eu acho que talvez cada pesquisador tenha uma visão, né? Na minha, uma pergunta, assim, para mim que é muito importante está fazendo a diferença? Todo esse trabalho, né? Centenas de voluntários envolvidos, professores, investimento de tempo, está fazendo a diferença para os alunos, né? Está motivando eles? Eu acho que a resposta é sim, mas você colocou como questão de pesquisa, é difícil você medir isso, né? Não é uma medida quantitativa que a gente vai lá, coloca um sensor ou preenche um questionário, né? Porque tem muita coisa subjetiva, né? Que talvez a gente nunca consiga medir do impacto, de repente, numa família, ou numa escola, numa região, né? Então, para mim, uma pergunta de pesquisa importante o quanto as Olimpíadas Científicas estão fazendo a diferença na vida dos alunos, né? A minha percepção no dia a dia é que sim, mas qual o modelo matemático? Como que a gente estrutura isso para fazer uma prova? Né? Provar isso, que isso é uma verdade? Essa, para mim, é uma questão de pesquisa interessante. Vocês têm algum grupo interdisciplinar para responder essas perguntas, talvez para fazer pesquisa, pessoas de outras áreas? Assim, eu conheci a OBR através do professor Luiz Marcos, né, Garcia Gonçalves, que foi meu orientador de doutorado lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E lá o pessoal tem um grupo bem interdisciplinar, né? Tem pedagogos, né? Tem pessoal da educação especial, tem pessoal de ciência da computação, de engenharia, né? Tem um grupo bem legal de robótica educacional, né? Lá em Natal. Onde eu estou hoje, na UFSCar, não tem um grupo tão multidisciplinar assim, né? Mas também não foi... a gente não estruturou esse grupo ainda, talvez tenha oportunidade. Talvez seja interessante, né, abrir esse debate. Acho que vale a pena realmente mostrar a eficiência, como você falou, mostrar o impacto dessas atividades. Porque a gente percebe no dia a dia, no contato com os alunos, que eles estão aprendendo, que realmente impacta a vida deles. Com certeza, a gente percebe. Mas é interessante poder divulgar isso, né, de alguma forma. Mais perguntas? Em termos de investimento, se você for para ter um projeto numa escola de robótica, que seja, qual é o investimento? Você tem ideia de quanto custa? Porque parece que não é muito. Não, a impressão não é que eu muito. tenho... Foi bom você ter colocado isso, professor Lúcio. Pode ser muito baixo ou muito alto. Então, assim, tem escolas que querem fazer tudo com kits de mercado que custam... Cada kit custa R$2.000, você precisa de vários kits. Eu conheço vários professores que fizeram com sucata. Desmontou impressora, desmontou computador velho, comprou um Arduino Nano, que é mais barato, custa R$20, né? E até que teve um bom desempenho, né? Então, eu já vi projetos de cerca de R$100, né? Com R$100 você consegue montar um robô básico para a Olimpíada de Robótica. Não é um robô com os melhores sensores, melhor motor, etc., né? Mas com 100 e poucos reais já dá para começar, né? Dá até para fazer um robô razoável. E aí você pode investir um pouco mais, etc. Porque eu tenho visto várias escolas têm oferecido esse tipo de... eles usam até como propaganda, né? Então, venha, tem aula de robótica, não sei. O que eu vejo são kits da Lego. A Lego vem e vende aquela... É caro, né? Porque as escolas cobram a mais. A maioria é escola particular, então cobram uma porcentagem da mensalidade a mais. E a minha pergunta é o quanto isso realmente vai na linha do que você veio mostrar para a gente, que não é o kit, é todo um contexto, toda uma aplicação pedagógica, digamos. Como é que você vê isso nas escolas? Olha, essa sua pergunta é bem pertinente,
porque a gente já sofreu um pouco com isso, né? A gente percebeu que tem escolas que fazem projeto de robótica para colocar outdoor, né? Então, vira e meia, a gente recebe a foto de um outdoor, venha fazer curso aqui porque tem robótica, porque você vai ganhar medalha, você vai participar de Olimpíada, etc. Que não é o objetivo de forma nenhuma, né? O objetivo é uma ferramenta para melhorar o aprendizado, né? O resultado não importa, né? Mas a gente vê que algumas escolas acabam se preocupando com o resultado para depois fazer o processo, né? E em algumas escolas acaba até sendo colocada certa pressão nos professores e nos alunos, né? Eu já escutei professor de escola, é uma exceção, né? Eu fico feliz que seja uma exceção, mas falando assim, meu emprego depende dos meus alunos irem bem, ganhar medalha. Falando, então tá tudo errado, né? Tá errado o seu emprego depender disso, tá errado a forma que esse professor vai tratar os alunos também não vai ser muito adequada, né? Porque o que está em jogo são questões financeiras, né? E não o objetivo do aprendizado. Mas assim, eu vejo que é uma grande minoria. Agora, essa questão de extracurricular de robótica se espalhou de uma forma impressionante. Quase todas as escolas têm, as que não têm estão correndo atrás de ter, porque as outras já têm, né? E tem programas muito legais, o próprio da Lego é legal, tem outros, né? Tem outros fornecedores e tem outros que os próprios professores fazem, né? Compra um kit lá, não precisa ser um kit caro, eu acho que é a abordagem do professor, né? E tem escolas que conseguem integrar isso de uma forma legal. Aí tem escola que vai dar aula de história. Vamos fazer um robô lá, vamos contar a história do Lampião, né? Como chamava a esposa do Lampião? E da Maria Bonita. Vamos fazer um teatro com robô. Os alunos têm que fazer um robô, que é o Lampião, outro que é a Maria Bonita, o robô tem que subir uma faca na hora que chega em tal lugar. E aí a robótica entra no contexto do ensino de história, né? E aí fica legal, porque vira multidisciplinar, vira uma ferramenta que está integrando o currículo, né? E aí pode envolver português, inglês, etc. E isso é o legal, né? E eu sei que tem muita gente preocupada com isso, né? Mas tem outros também preocupados em só constar que está fazendo. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Mais alguma pergunta? Sim? Tudo bom, Rafael? Eu gostaria de saber que você explicasse um pouco mais das etapas para uma escola se inscrever, poder participar, e também você falou da prova teórica e da construção de robôs. A partir de quais anos os alunos fazem a prova teórica e a etapa de construção de robôs? Tá. Bom, foi bom você ter perguntado, porque as inscrições se encerram essa semana. Então, até sexta-feira, as inscrições estão abertas para o BR 2019, né? É através de um site do BR.org.br. Lá vai ter o link para o Sistema Olimpo, né, que é o sistema que gerencia a Olimpíada Brasileira de Robótica. E aí você tem a modalidade teórica e a prática são completamente independentes. Não precisa participar de uma para participar da outra. Se quiser, participa só de uma ou pode participar das duas, tá? A modalidade teórica tem prova a partir do primeiro ano do fundamental, né? Então, primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, até o terceiro do ensino médio, né? Então, você vai cadastrar o professor, né, orientador, e cada professor orientador cadastra os alunos, né? Você pode até fazer uma inscrição em lote. Você baixa uma planilha, preenche lá os nomes de todos os alunos, envia, você inscreve, né? Tem professor que inscreve muito aluno. A partir do momento que você está inscrito, a gente vai ter a primeira fase da modalidade teórica, em que a organização do BR envia arquivos PDF para os professores, né, porque a gente confia nos professores, que a gente estava falando mais cedo. Os próprios professores imprimem às escolas e aplicam as provas, né? E aí depois a gente manda o gabarito, né, para o nível 4 e nível 5 tem um sistema de correção automática, né? Você coloca o gabarito no scanner, o sistema lê e já dá as notas, né? Para as provas dos níveis mais baixos, às vezes o professor precisa sentar junto, até para ajudar, né? Resolver a prova, às vezes tem que ler o enunciado, né?
para o pessoal do primeiro ano, né? Tem gente que ainda não está com a alfabetização tão desenvolvida. Então, o professor lê o enunciado, fala, marca um X aqui, se você acha que é tal coisa, um X aqui. E tem outros que é circule. Circule o robô que tem 3 braços. Então, isso não dá para fazer gabarito. O próprio professor tem que corrigir e mandar a nota, né? Então, essa é a modalidade teórica, tá? Todas as questões são baseadas em algum conceito daquele ano, né? Com base nos BNCCs. Eu acho que as provas são bem legais, que tem sempre problemas reais, né? Com o que eles estão aprendendo no dia a dia. Aí, para o nível 4 e 5, a gente vai ter uma segunda fase em universidades, né? Então, vai ter uma nota de corte, né? Quem atingir essa nota de corte faz a segunda fase nas universidades e, dependendo da nota, ele ganha um mini curso prático de robótica, né? Em novembro, né? Então, alguns alunos, 2 ou 3 alunos de cada estado são selecionados para fazer esse mini curso, né? Então, essa é a ideia da modalidade teórica. Todas as escolas ganham medalha, então o melhor aluno da escola em cada nível ganha uma medalha. Pode ser que a nota seja 10, de 0 a 100 a nota foi 10, mas se você foi a maior nota da escola, ele ganha uma medalha. Tem as medalhas de nível nacional, de acordo com ouro, prata e bronze, né? Notas de corte nacionais, estaduais, né? Professor, aluno, todo mundo ganha certificado. E aí a gente tem a modalidade prática, né? A modalidade prática tem o nível 0, né? Que não tem premiação, né? Tem premiação, na verdade, assim, é para incentivar os pequenininhos. Então, é para o primeiro, segundo ano, independente do que eles fizerem, eles ganham botãozinho, ganham... É tudo festa, mesmo que dê tudo errado, né? Então, leva o robô lá, ligou o robô, não funcionou. Não, mas é legal, você se dedicou, seu robô chegou até aqui. Então, você ganha um botãozinho lá que você se esforçou, né? E aí, você ganhar tantos botãozinhos, você ganha uma medalha, né? Então, esse é para os mais novinhos para incentivar, nível 0. Aí tem o nível 1, que é fundamental 1, né? Na verdade, ensino fundamental, né? Em que você inscreve de 2 a 4 alunos, pode inscrever quantas equipes quiser, e eles têm que montar esse robô, né? E participar de um evento regional. E depois a gente tem as estaduais, etapa nacional, etapa internacional. Nível 2, mesmo esquema, a complexidade vai subindo, aí nível 2 é para o ensino médio e técnico. Tá? Acho que eu respondi tudo, mas estou à disposição também, se quiser a gente pode conversar depois. Tá? Bom, eu agradeço mais uma vez, então, a presença do professor Rafael. Obrigada, Rafael. Obrigado, foi um prazer.